Jeremias capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? São 3 perguntas. Vou ler mais uma vez. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? O Senhor é aquele que quer operar em nossas vidas, né? No que depender dele, não falta unguento. No que depender dele, ele é o médico dos médicos. Agora, nós temos que querer, nós temos que buscá-lo, e buscá-lo com fé, porque aí ele opera, e opera maravilhas em nossa vida. Eu pergunto, você crê nisso? É claro que você crê, você veio à casa dele buscá-lo, crê também que ele vai falar conosco. Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua palavra, a tua voz. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Sempre que puder, traga papel, caneta, note. Todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Jeremias é um profeta que vive num período difícil da história de Israel. Um período em que o povo de Deus, não é? Era a única nação da terra naquela época. Estamos falando de fatos que ocorreram há cerca de pouco mais de 2.500 anos. O povo que era o único conhecido por ser o povo de Deus, abandonou a Deus. Haviam deixado ao Senhor na sua esmagadora maioria. E aí Deus levanta Jeremias para anunciar a todos que se voltassem a Deus, que deixassem o pecado, que se arrependessem. E durante anos e anos Jeremias profetiza, não é? Inclusive através de Jeremias, que vai ser anunciada a vinda do povo inimigo, os babilônios, em que iriam destruir a Jerusalém e levar muita gente cativa. Deus não queria que aquilo acontecesse, mas cada um colhe aquilo que planta. Tem um ditado que diz: quem avisa, amigo é. Deus estava levantando os profetas para avisarem. E nessa porção que nós acabamos de ler, Jeremias vai usar um exemplo do dia a dia, algo que era muito conhecido de todos, para poder anunciar a palavra, né? Quando ele pergunta: porventura não há unguento em Gileade? Porventura não há lá médico? As duas perguntas já trazem em si a resposta na terceira pergunta. O unguento, o bálsamo, né, era algo muito conhecido e muito antigo, de milênios. Inclusive, vá comigo rapidinho lá em Gênesis 37, vá lá comigo para você ter a ideia. Nós vamos ler algo que ocorreu 1.300 anos antes de Jeremias. Gênesis 37, versículo 25, diz assim: depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. Estou lendo Gênesis 37, versículo 25. E eis uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então, para entendermos melhor, a região de Gileade era uma região montanhosa, e era uma região onde tinham muitas plantas, inclusive plantas essas medicinais.
E haviam plantas das quais eram extraídas a seiva, o bálsamo, não é? E essa seiva era utilizada para diversas coisas, No caso aqui, essa companhia de ismaelitas foi lá em Gileade, extraiu a seiva, pegou também outras especiarias, e isso era exportado para o Egito. O Egito, nessa época aqui, né, era o país mais poderoso do mundo, era a nação mais desenvolvida, a nação mais rica. Então, essas especiarias aqui eram caras, né? Trazendo para os nossos dias, aqui era usado, em primeiro lugar, como cosmético. Você sabe que hoje a indústria cosmética está muito avançada, né? Tem uma série de produtos aí, principalmente para a beleza feminina. Para homens tem algumas coisas, mas para mulher tem muito mais, né? Eu tiro pelo banheiro da minha casa, eu uso um shampoo. Minha esposa tem lá, sei lá quantos, né? Tem um monte. Eu uso, por exemplo, um shampoo, um sabonete, ela tem um monte de shampoo, e tem os cremes, é creme para isso, é creme para aquilo. Nessa época aqui, o unguento, esse bálsamo, ele era misturado com especiarias, e dependendo da mistura, era usado como perfume. Unguento é óleo perfumado, é o bálsamo perfumado. Dependendo, ele era usado como creme para passar no rosto, para passar no cabelo. Mas uma das utilidades que era mais conhecida e utilizada nessa época desse bálsamo era para fins medicinais. Você sabe que hoje também a indústria farmacêutica se desenvolveu e desenvolveu muito, né? Tem uma série de remédios para as mais variadas enfermidades. Mas nessa época não tinha nada disso. Estamos lendo algo que aconteceu há cerca de 3.800 anos atrás. Então, o bálsamo, o unguento, ele era utilizado para as feridas. Como é que era extraído, então? Pegava-se a planta e extraía dela, fosse cortando com a faca, fosse moendo, para extrair dela a seiva, esse óleo, esse bálsamo. A seiva era ali a alma, estava dentro daquela planta e era tirada e era usada para fins medicinais, e dependendo do que fosse usado, fazia-se uma mistura com outras especiarias para ser usado como perfume, para ser usado como creme para o cabelo ou para a pele, mas a principal utilidade era para fins medicinais. Quando alguém se feria, quando alguém se machucava, colocava lá um unguento. Quem aqui, quando era criança, ao se machucar, o pai e a mãe passou mertiolate? Alguém aí? E ardia, né? Hoje nem arde mais. Olha que coisa. Hoje nem arde mais o mertiolate, mas na época era mertiolate. Alguém, quando era criança, já tomou um remédio chamado AS? Quando eu era criança, era o AS para tudo. Era o AS para dor, era o AS para febre, era o AS para tudo. Assim era o unguento nessa época aqui, não é? Era utilizado para tudo. Então, desde aqui desse período até o período lá de Jeremias, Gileade era um lugar que exportava unguento para os mais diversos lugares. Todo mundo sabia, quando alguém estava enfermo, quando alguém tinha um machucado, usava-se aquele unguento, aquele bálsamo para colocar na enfermidade. Nesse tempo já havia médicos também. Já haviam médicos. Volta lá comigo em Jeremias 8, 22, onde começamos a mensagem. Só que aqui, Jeremias, se valendo desse exemplo do dia a dia, ele aplica esse exemplo para trazer uma verdade espiritual. Não é? Quando ele pergunta, Jeremias 8, 22, porventura não há unguento em Gileade? Há muito unguento em Gileade. Em seguida ele pergunta, não há lá médicos? Sim, havia os médicos, haviam quem aplicasse. Só que a terceira pergunta é, por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Por que não teve lugar? Porque o povo não quis ser curado. Porque o povo não foi buscar. Nos nossos dias, você sabe que tem o posto de saúde, você sabe que tem um hospital, não é? Tem emergência, assim por diante. Você conhece gente que só vai no hospital se estiver morrendo nas últimas? Eu conheço gente assim.
Você conhece gente, por exemplo, que é disciplinada no sentido de fazer um check-up ali uma vez por ano, a cada 2 anos, né? A pessoa vai ali acompanhando e tal, e não é pecado buscar médico, não, minha gente. Deus deixou os médicos. Lucas, que escreveu o Evangelho, era médico. Tem coisa que a medicina resolve, bastante coisa, mas tem coisa que a medicina não resolve, mas o médico dos médicos resolve, o Senhor, o Todo-Poderoso. Só que tem que ir ao médico, não é? Tem que ir lá no pronto-socorro, tem que ir, a pessoa tem que querer. Do mesmo jeito é Deus. Deus não viola o nosso livre-arbítrio. No tempo aqui de Jeremias, o povo estava com uma doença terrível, altamente contagiosa, chamada pecado. E o pecado havia se espalhado. As feridas na alma, tinha doentes fisicamente? Sim, tinha também, né? Mas a principal que se propagava de maneira mais rápida era o coração doente, o coração pecaminoso. Deus queria curar, Deus queria libertar, Deus queria salvar, Deus queria abençoar, mas o povo não quis, o povo não buscou. Mas nós vemos ao longo do Evangelho, de maneira clara, que o maior interessado em agir em nossa vida e nos abençoar é Deus, desde que queiramos também, desde que queiramos. Vamos ver isso lá no Novo Testamento. Vá lá comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Enquanto você encontra Marcos 6, nós vamos ler o versículo de número 5, eu não posso de deixar, obviamente, de trazer um paralelo, não é? Porque no Antigo Testamento, Jeremias utilizou o exemplo do unguento, do bálsamo de Gileade, e o bálsamo que era extraído de uma planta que era moída. Encontre aí, Marcos 6, versículo 5, já vamos ler. Ele representa algo, e o bálsamo era valioso, era precioso, era caríssimo. E quando alguém era ferido e colocava o bálsamo, sentia um alívio, sentia um refrigério, era poderoso o bálsamo. O bálsamo representa aqui, não é algo que é muito mais precioso, representa o sangue de Jesus Cristo, e esse sangue precioso, do mesmo jeito que o bálsamo era extraído lá em Gileade, uma região montanhosa, o sangue do Senhor foi derramado no Calvário, que também era um monte cheio de pedras, e ele derramou até a última gota para nos perdoar de todos os pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o sangue mais precioso que existe, o sangue de Jesus, mais valioso que qualquer ouro, qualquer prata. Muito bem, você encontrou Marcos 6, o versículo 5 diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Note que está escrito não podia, não está escrito não queria. Ele queria curar, ele queria fazer, ele queria agir. Por que ele não podia? O versículo 6 responde: estava admirado da incredulidade deles. Sem fé Deus não age, não é? Sem fé Deus não opera. Eu tenho que acreditar, nós temos que acreditar. Está escrito, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. Jesus estava em Nazaré, ele queria fazer obras maravilhosas, mas foi impedido pela incredulidade, por gente que não acreditou. Ele curou alguns poucos e ele queria fazer muitas obras. E nós vamos ler aqui alguns exemplos de gente que padecia com angústias terríveis, mas foi a ele com fé, e ele agiu, e ele operou. Aqui mesmo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, vamos ler um exemplo disso. Encontre aí. No tempo do Senhor Jesus, no tempo bíblico, né? Hoje essa enfermidade já tem cura, tem remédio, né? Mas no tempo bíblico não tinha. Encontre aí, Marcos capítulo 1, versículo 40. No tempo bíblico havia uma doença chamada lepra. E a lepra era uma doença que tomava o corpo da pessoa de feridas. Começava a pele a embranquecer, e dali a pouco criava pus, e dali a pouco virava uma ferida, e dali a pouco espalhava no corpo inteiro. E a doença era altamente contagiosa. Se tocasse numa pessoa leprosa, a doença
passava, era transmitido. E a lepra trazia consigo algumas consequências. A pessoa leprosa, ela tinha que sair do convívio da família, senão ela ia passar lepra para todo mundo. Então ela tinha que deixar o trabalho, a casa, a família, e ela tinha que se afastar. Depois você lê lá no livro de Moisés, anote aí do lado, você lê lá Levítico, capítulo 14 e 15, que fala muito a respeito da lepra, os procedimentos a serem feitos. Então a pessoa tinha que ser tirada da cidade, do convívio social. E aí foram se formando no decorrer do tempo cidades, comunidades de leprosos, pessoas que ficavam lá, as roupas. Imagine uma pessoa, você sabe que nós temos que tomar banho, ter higiene, lavar as roupas. Se você ficar um dia inteiro, usar uma roupa e suar bastante, no final do dia a roupa fica meia mal cheirosa, fica ou não fica? Imagina com ferida, com pus. Um dia, 2, 3, um mês. Naquela época não era tão fácil roupa, que nem é nos nossos dias. Então, imagina as roupas. Era uma podridão terrível. Então, além da doença em si, que não tinha cura, era algo terrível, a pessoa era excluída da família, do convívio social, da casa, de tudo. E ainda tinha um contexto espiritual. Quem tinha lepra era visto por todos como uma pessoa amaldiçoada. Para você ter a ideia da seriedade da coisa, se tivesse indo no caminho um leproso e vindo alguém que fosse, não é normal, sem doença alguma, o leproso tinha a obrigação de gritar de longe, imundo, imundo, e sair do caminho. Você imagina uma situação dessa? A vida de um leproso era terrível, sem expectativa, sem esperança, sem nada. Definhar, a doença comer e ir matando aos poucos. É nesse contexto de lepra que um leproso ouve falar de Jesus Cristo. Você encontrou Marcos 1, capítulo 40, eu trouxe aí um contexto para nós lermos aqui. E aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar. Diga assim comigo: ele quer. Misericórdia, nessa fé aí o negócio está feio. Diga mais alto: ele quer. Diga assim: ele pode. Diga: ele vai. Oh, querido, ele quer, ele pode, ele vai te abençoar e curar, e libertar, e operar na tua vida. O leproso foi até ele, o leproso orou, o leproso rogou, o leproso disse: se queres, bem pode curar-me. Olha o que está escrito aí. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Naquela época ninguém nem chegava perto do leproso, de medo de ser contagiado pela lepra, mas aquele homem prostrado, com fé, clamando diante do Senhor. Diga para a pessoa que está ao lado: ele tem compaixão de você, ele é o teu ajudador, o teu abençoador, é Deus de amor e de misericórdia, é todo poderoso. Ele estendeu a mão, ele liberou uma palavra, e uma palavra mudou tudo. A palavra dele não volta vazia. O leproso foi curado, a lepra sumiu. Aquele homem agora teve não só a saúde restaurada, mas agora ele vai ter a família restaurada, a esposa, os filhos. Ele vai ter o trabalho restaurado, ele vai poder voltar a trabalhar. Ele vai ter os sonhos restaurados, ele pode almejar algo melhor para ele, para a família dele. Ele vai ter um relacionamento com Deus, porque naquela época, não é, um leproso não entrava no templo, não ia para a igreja. Ele agora vai poder, como Jesus transformou a vida dele. Oh, querido, e o Senhor quer operar na nossa vida, na tua vida. Ele pode e ele vai. O Senhor prometeu vida e vida com abundância de bênçãos dele. Aqui mesmo em Marcos, vai agora no capítulo 5, vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo agora. Marcos 5, versículo de número 25. Imagine quando Jesus libera aquela palavra e aquele homem é curado. O bálsamo no coração dele. O refrigério na alma. O júbilo, a alegria de uma vida transformada. Aqui em Marcos 5, 25, nós vamos ver um outro exemplo. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso,
antes indo a pior. Você sabe que a menstruação da mulher são 7 dias, que é meio delicado, né? Não sei vocês, mas a minha esposa, ela é um amor de pessoa, ela é alegre, é maravilhosa. Mas nesses 7 dias o humor muda um pouquinho. Nesses 7 dias ela não tem a mesma disposição, não é? E olha que ela tem uma perna só, e ela faz tudo em casa. Ela lava, ela passa, ela limpa, e ó que é 3 meninos para lavar roupa, e é roupa com força. Mas ela cuida de tudo, ela faz faxina em casa, ela faz tudo. Mas nesses 7 dias, parece que fica um pouco mais devagar, tem alterações no corpo, não é? É por isso, quando eu vejo isso, eu já compro um chocolate para ela, já procuro agradar, eu já sei como é que é. Só que essa aqui, 12 anos, todo dia. Você imagina um negócio desse? Todos os dias, durante 12 anos. Ela procurou os médicos. E ela tinha algum recurso, ela tinha algum dinheiro. Ela procurou. Imagina ela indo no médico, o médico examina. Tome aqui esse remédio que vai resolver. E ela tomou e não resolveu. Faça o tratamento X, assim, assim, assim. Ela fez, não resolveu. E ela vai no outro médico, ela pede segunda opinião e não resolve. Terceira opinião e não resolve. Toma os remédios que havia e nada resolveu. E ela gastou tudo quanto tinha. Acabou os seus recursos. 12 longos anos de sofrimento, de angústia. E nessa época, leia lá depois também Levítico capítulo 15, né? Nesse caso aqui, a mulher era considerada impura. Olha só. Ela ouve então falar de Jesus. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aquela mulher acreditou: se eu for ao Senhor e eu só tocar nele, não precisa ele me tocar, é só eu tocar nele, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, eu vou ser curada. Tinha uma multidão na frente. Ela não olhou para o obstáculo, ela não deu desculpa, ela se esforçou, ela foi até o Senhor, ela toca. Se você ler os outros evangelhos, Mateus 9 ou Lucas 8, vai dizer que ela tocou na orla, a barra, ela se abaixou, se prostrou, mas ela tocou com fé, e ela foi curada. Diga para a pessoa que está do lado: tem bálsamo para você também, tem cura para você também, tem vitória para você também. Se você não crê, ninguém vai crer por você. Se você não buscar a Deus, ninguém vai buscar. No tempo de Jeremias: por que não houve cura para o meu povo? Porque não buscaram. E eu estou te dando exemplos de gente que buscou e recebeu. Vá comigo em Mateus capítulo 8. Vamos ver um outro exemplo. Porque o que o Senhor faz, Ele faz em nós e quer fazer também na nossa casa, nos nossos. O Senhor quer salvar, curar e abençoar. Ele quer operar maravilhas na vida de quem o busca. Encontre aí, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, aliás. Mateus 8, vou ler a partir do versículo 5, acompanhe a leitura. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Para você entender melhor, um centurião era um oficial romano, comandava uma centúria, comandava 100 homens. Neste tempo aqui, o Império Romano, que foi o maior império da história da humanidade, comandou o mundo por 1000 anos, governava a Europa, o norte da África, chegou até a Ásia, dominava aqui a Judéia. Então, em cada cidade, mandava-se uma centúria, um centurião comandando 100 homens para garantir a ordem e também para arrecadar os impostos. Então, o centurião nessa época era mais ou menos ali um delegado dos dias de hoje, não é?
Por Roma, na cidade, o centurião era a maior autoridade, representante de Roma. E esse homem, não é? Ele é um homem misericordioso, ele é um homem piedoso. Há quem diga que esse homem era Cornélio. Depois você lê lá Atos 10, vai falar de um centurião chamado Cornélio. Há quem diga que era ele. Mas ele se importava com seu criado, com seu servo. O criado adoeceu. Não havia remédio que resolvesse. Ele estava à beira da morte, o criado estava para morrer. O centurião também ouve falar de Jesus. E ele vai a Jesus. E quando ele fala, imediatamente, qual é a resposta do Senhor? Versículo 7. Eu irei e lhe darei saúde. Diga para a pessoa que está lá, se você convidar, Jesus vai entrar na tua casa. Se você convidar, ele vai com você para o trabalho. Ele vai com você onde você estiver. Ele opera. É você crer e chamar e convidar. Olha aqui para mim. O diabo age onde há legalidade. Se der brecha, o diabo não precisa pedir não. É só dar brecha que ele entra. Seja brecha com palavras, com ações, falando o que não deve, vendo o que não deve, fazendo o que não deve, é só da brecha que ele entra. Se a brecha for pequena, ele entra como escorpião. Se for maior, ele entra como serpente. Se for maior como lobo, como leão. Se for enorme como dragão, para destruir tudo. Agora o Senhor ele vai quando ele é chamado. Ele bate a porta. Se alguém abrir, se alguém disser pode entrar, Senhor, aí ele entra e muda a história. Mas nota a humildade desse centurião. Vivemos em dias, minha gente, não é de hoje. Muita gente bate no peito e diz: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo. Sou parente de fulano, sou irmão de não sei quem, sou primo não sei de onde. Pensa num homem humilde. O Senhor diz: eu vou lá, eu vou dar saúde. Ele diz: não precisa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga somente uma. Diga comigo, uma palavra do Senhor é poderosa. Uma palavra do Senhor não volta vazia. Uma palavra do Senhor produz resultado. Mas essa era a fé desse homem. Ele diz: diga só uma palavra. Ele sabe que ele tem autoridade, mas ele tem autoridade humana. Ele comanda soldados que vão e que vêm, cumpre as suas ordens. Mas ele, ao olhar para Jesus, ele reconhece que diante dele está a maior autoridade do universo, o Criador de tudo, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que criou tudo pelo poder da sua palavra, aquele que é o autor da vida, aquele que é o Todo-Poderoso. É a esse que ele tem certeza. Se o Senhor disser uma palavra, mesmo à distância, meu criado vai sarar. E o Senhor, quando ouve aquilo, diz o versículo 10, fica maravilhado e diz: nem todo Israel houve tanta fé. Esse centurião acreditou e o Senhor disse: vai em paz, assim como você creu, que assim seja. E quando ele chega em casa, o criado está sarado. Ô querido, creia, o Senhor tem saúde para você, ele tem libertação para a tua vida, ele tem salvação para a tua casa, ele tem vitória, ele tem bênção. É buscar e crer. É buscar e crer. Só que tem coisa que o Senhor já faz na hora, e é bom quando ele faz na hora, não é verdade? Nós somos imediatistas. O ser humano, principalmente nos nossos dias, com tecnologia, hoje nós temos um celular, um smartphone, está tudo a um clique, não é verdade? Você conversa com gente que está em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Nós temos, minha esposa e um amigo, que ele é pastor, ele mora no Japão. Lá no Japão, do outro lado do mundo. Vez por outro a gente conhece ele lá. Minha mãe está lá no Piauí. E dia sim, dia não, converso com ela lá no Piauí. Como facilita, não é, a comunicação. Hoje eu não vou mais em banco, eu pago conta pelo aplicativo, não é? A facilidade da internet, dos meios de comunicação, tudo é rápido. E isso acaba gerando aqui dentro de nós o pensamento de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser veloz. E nós encontramos exemplos bíblicos de coisas que Deus fez na hora. Por exemplo, Elias orou e Deus mandou fogo do céu na hora. Ezequiel estava doente, acamado, ele orou e Deus manda o profeta Isaías dizer: fala para ele que em 3 dias ele vai levantar dessa cama, ele vai estar curado, eu vou dar 15 anos de vida para ele. O centurião foi lá e pediu e o Senhor liberou na hora. E tem coisa que Deus faz na hora, tem outras, diga para a pessoa que está ao teu lado, que Ele quer ver sua perseverança, Ele quer ver o seu esforço. Compreenda que Deus não é empregado de ninguém,
Deus, ele faz o que quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer, mas diga para a pessoa que está ao teu lado, ele tem sempre o melhor para você. Ô pastor, mas eu não recebi ainda, continue perseverando, porque ele não atrasa, ele capricha. A palavra dele deixa claro que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Mateus capítulo 15. Vamos ver um exemplo de alguém que perseverou, que não desistiu. E está aqui porque é exemplo para nós. Mateus 15, versículo 21, acompanha aí. Mateus 15, versículo 21, eu vou ler do 21 em diante, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando-se ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos entender aqui, para compreendermos a perseverança dessa mulher. Primeira coisa, ela era estrangeira. Ela era de outra nação, ela era de um país vizinho. Você consegue imaginar alguém ouve falar que Jesus está ali mais ou menos no Paraná, na divisa ali com, por exemplo, o Paraguai ou a Argentina, e alguém de outro país: Jesus está aqui na cidade vizinha, eu vou lá. Ela sai da sua cidade, do seu país, para ir até Jesus. Ela tem um problema terrível. A filha é endemoniada. E que pai, que mãe quer ver o filho sofrer? Quem é pai, quem é mãe? Todo pai, toda mãe quer ver o melhor para o filho, sim ou não? Se esforça para dar ao filho aquilo que não teve. Quer o melhor para o filho, para a filha. Então a filha era atormentada por demônios. E não havia quem resolvesse. Mas ela ouve falar de Jesus e ela acredita. Jesus vai resolver. Ele não precisa nem vir aqui, ele só precisa liberar uma palavra. E ela vai nessa fé. E quando ela se aproxima de Jesus, uma multidão cercava, ela grita, ela brada: Jesus, filho de Davi. Com esse modo de fala, ela está deixando claro, era um título messiânico, eu acredito que o Senhor é o Messias. O Senhor é o próprio Deus em forma humana, o Senhor é o Todo-Poderoso. Tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Ela clama, ela pede. Só que o texto diz que Jesus não lhe respondeu, não é que está escrito aí em versículo 3, mas ele não lhe respondeu palavra. E saiu andando. Você imagina um negócio desse? Já aconteceu com você de estar falando, conversando com alguém, e alguém lhe dá as costas e ir embora? Como é que você se sente? Pastor, não, isso é falta de educação, isso é falta de respeito. Mas que foi Jesus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele sabe o que faz. E ele conhece cada coração. Ele conhece o coração dessa mulher. Ele sabe que essa mulher está determinada. Ele sabe que essa mulher vai perseverar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: para de ser molenga. Não dê desculpa, persevera. Se o Senhor já fizer na hora, glória a Deus. Mas se não fizer, continua perseverando. Amados, esses dias nós fomos ali levar a cooperadora Conceição em casa, não foi, evangelista Val? Fomos lá levá-la na casa dela, naquela igreja católica ali da Vila Dirce, numa sexta-feira à noite, 10 da noite, o pessoal estava saindo, lotada de gente. No mesmo dia, passamos até chegar na casa dela, na frente de vários bares, lotados os bares, a turma enchendo o caneco. Aí, depois, que eu deixei todo mundo em casa, indo para minha casa, ali perto da Vila Mink, passei na frente de um terreiro de Umbanda. Já eram umas 10h30 para 11 horas da noite, lotado.
A turma batendo os atabaques, cantando aquela coisa toda na fé deles. E eu fiquei olhando aquilo e eu pensando no culto. Falei, como é que pode uma coisa dessa? Na igreja católica lotada, o boteco lotado, até a macumba lotada. Pergunto para a pessoa que está do teu lado, cadê o povo de Deus? Não era para que está lotado, gente em pé? Porque tem gente que não persevera. Diga para a pessoa que está do teu lado, mas você está perseverando, e o Senhor está vendo o teu esforço, e Ele está vendo o teu coração, e Ele reconhece, Ele honra quem o honra, quem persevera e quem o busca. Jesus vira as costas para essa mulher, ele sai andando, mas ela não desistiu não, ela vai atrás gritando, não é o que está escrito aí? Ela vai atrás gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aos berros. E quem foi que falou com Jesus? Porque gente para desmotivar sempre tem, você já reparou? O versículo 23 diz que os discípulos de Jesus disseram, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Queridos, às vezes tem gente em todo lugar para desmotivar, tem gente em todo lugar para dar uma palavra contrária, mas essa mulher não deu ouvidos não, ela não deu ouvidos à palavra contrária de quem quer que fosse. E às vezes a palavra contrária é de quem está dentro de casa, é de quem está próximo, às vezes é de alguém, não é, que até mesmo diz ser de Jesus, às vezes essa voz é até do diabo. Você lembra lá quando Ananias e Safira colocaram no coração levar uma oferta para Deus? Quem foi que falou ao coração deles para não levar? Satanás. E aí quando eles chegam, depois você lê Atos capítulo 5, eles tinham uma propriedade, eles vendem, pegam o dinheiro, e aí o diabo vem e diz, eles haviam prometido a Deus que levariam todo o dinheiro de oferta. E digo sempre, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus contempla a intenção do nosso coração. Mas aí vem o diabo e diz, para que você vai dar esse dinheirão todo? É muita coisa, dá só uma parte, ninguém vai saber mesmo. E o Ananias e a sua esposa Safira deram ouvidos à voz de quem? Do diabo. E aí quando chegam na igreja, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, falou com Pedro e o Espírito Santo tomou a boca de Pedro, troque ali, Diácono Bruno, por favor, a pilha, tomou a boca de Pedro e disse, por que você deixou Satanás encher o teu coração? O bem não era teu, vendido o dinheiro não era teu, por que formaste esse desígnio? Você não está mentindo aos homens, mas a Deus. E na hora caiu Ananias e morreu. Deus o fulminou. 3 horas depois chega na igreja a esposa dele. O Pedro pergunta e ela confirma a mentira. E amados, compreenda que o diabo vai fazer de tudo para nos afastar de Deus, para te afastar de Deus. Não dê ouvidos à voz do inimigo, não dê ouvidos à voz contrária, pelo contrário, acredite e creia, eu vou buscar ao Senhor e vai valer a pena, porque o Senhor é fiel, é poderoso. Às vezes tem gente que é dentro de casa, obrigado, Diácono Bruno, às vezes tem as peninas, você lembra da Ana? A Ana era casada com Eucana, e aí a Ana não gerava filhos, a Penina era uma coelha. Imagina a Penina dizendo para Ana, porque a palavra diz que ela irritava a Ana. Imagina a Penina dizendo, Ana, você é crente, Ana, o que adianta ser crente se nada muda? Ana, o que adianta você ficar indo na igreja? O que adianta você ficar buscando a Deus e nada muda? Olha aí, você não come, você é magra, você é pálida, você só chora, você só sofre, eu estou aqui feliz e contente, eu estou aqui com os meus filhos. E quanta gente já não te disse isso, né? Mas a Ana chorou, o tempo do choro veio, mas depois veio o tempo da alegria, porque ela creu, ela buscou, ela perseverou, Deus honrou a fé dela. Querido, ainda que tenha gente na tua casa para dizer que não tem jeito, ainda que o advogado diga que não tem jeito, ainda que o médico diga que não tem jeito, ainda que o juiz diga que não tem jeito, a última palavra é do Todo-Poderoso, e para Ele não tem caso insolúvel, para Ele tudo tem jeito, porque Ele tem poder no céu e na terra, e Ele pode, Ele quer agir na tua vida, na tua causa, e mudar a tua história. Então compreenda que tem situações que Ele já opera logo, e é ótimo quando isso acontece, mas há outras nós temos que perseverar.
E é o que está acontecendo com essa mulher. Vivemos em dias que tem gente que se orar uma vez e Deus não abençoar, para de orar. Se fizer uma campanha e Deus não abençoar, para de fazer campanha. Se buscar uma vez e Deus não fizer, para de fazer. Ô, querido, nós temos que continuar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é continuar orando, é continuar crendo, é continuar jejuando, é continuar buscando, é continuar sendo fiel, é continuar fazendo o possível, porque o impossível é Ele que faz. Ele fez na vida da Ana, a Ana creu, a Ana perseverou, o Samuel nasceu, depois que ela cumpriu o voto, Deus vai dar para ela mais 5 filhos, porque Deus não deve nada a ninguém. Jesus conhece o coração dessa mulher. Embora não esteja mencionado o nome dela, é uma mulher perseverante. Embora o Senhor virou as costas e saiu andando, Ele conhece o coração dela. Essa mulher vem gritando. Só que ela toma uma atitude. Você já viu aquele ditado que muita gente diz por aí? Estou correndo atrás. Você já viu? Diga para a pessoa que está atrás, tem que correr na frente. Como assim? A mulher correu na frente. Correu. Olha o versículo 25. Então chegou ela e adorou. Sabe o que ela fez? Ela correu lá na frente. Ela estava lá atrás e uma multidão. Ela pensou, acho que Jesus está ouvindo, não, eu vou chegar mais perto. Ela saiu correndo. Ela venceu a multidão. Ela foi diante de Jesus e ela dobrou o joelho e ela disse, Senhor, socorre-me. Diga para a pessoa que está ao teu lado, corre na frente. O Senhor vai renovar tuas forças para isso. Você não vai desistir. Você não vai recuar. E se você perseverar, Ele será contigo. Ela dobra o joelho, ela adora, ela clama. Ela pediu socorro. Só que olha a resposta que ela ouve. Essa mulher tinha tudo para desistir. Se é hoje, aqui é Jesus, aqui o que nós estamos vendo. Mas imagina se é hoje. Imagina você chega aqui na igreja, ô pastor, faz uma oração por mim, e eu viro as costas e saio andando. Imagina o que você ia dizer. Imagina como você ia se sentir. Imagina, né? Poxa, mas eu vim na igreja, eu vim pedir uma oração e o pastor não quer. Aqui é Jesus, né? É o pastor dos pastores, é o Todo-Poderoso. Por que ele está fazendo isso? Porque ele conhece o coração dessa mulher. Compreenda que ele não demora, ele capricha. E aquilo que ele vai fazer na vida dessa mulher vai ser exemplo para os discípulos e vai ser exemplo para todos. Mas mesmo a mulher ajoelhada diante dele, ele diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nós, lendo isso, numa cultura que ama cachorro, tem alguém que tem cachorro aí em casa? Cachorro, gato, periquito, papagaio. Tem 3 calopsitas lá em casa. A diaconisa Val tem 2 cachorras, tem um periquito e tem um hamster e tem mais o quê? Quase um zoológico em casa. Né? Mas brasileiro, essa parte do mundo ocidental, ama cachorro. Tem gente que deixa o cachorro dormir na cama, sabia disso? Tem pet shop em tudo que é lugar, é verdade ou não é? Só que, para você entender, o cachorro está para eles, para o pessoal daquela parte do mundo, como a barata está para nós. Imagina um negócio desse. Imagina essa mulher ouvindo isso. Se ela fosse uma crente cristal, aqui não, porque aqui a turma é de fé. Mas por aí, eu já vi lugares aí onde passei que a turma era de cristal. A turma era fina, não podia falar nada que já se ofendia. E se falasse isso já. Você imagina o que Jesus está tratando, o que Jesus está falando aqui com ela, e mesmo assim ela não se ofende, porque ela não é de cristal, ela não é de porcelana. O coração dela é ensinável, o coração dela é tratado. Ela é uma mulher de fé, uma mulher perseverante. Quando o Senhor diz, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, é uma mulher que com sua resposta vai demonstrar humildade, sabedoria. Ela responde dizendo, sim, Senhor. Vamos ler, versículo 27. Estou em Mateus 15, 27. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Que humildade, não? Que sabedoria, não? E quando Jesus vê aquilo,
Ele olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito como tu desejas. E quando a mulher chegou em casa, a filha já estava liberta. Oh querido, querida, você não veio aqui por acaso hoje, o próprio Deus te trouxe, porque tem unguento para você, tem saúde para você, tem libertação para você, tem vitória para você, e tem para a tua casa também. Ele quer entrar lá na tua casa, visitar a tua família, visitar os seus, levar salvação, levar libertação, abençoando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Salmo 103, fala comigo. Salmo 103. Compreenda que quem busca o Senhor com fé, o bálsamo não falta. Salmo 103, vai lá comigo. Há bálsamo em Gileade. Diga para a pessoa que está do lado, aqui é Gileade. Tem bálsamo para você. Tem unguento para você. O médico dos médicos, o Todo-Poderoso está aqui, é Jesus Cristo. E quem o busca, ele opera. No Salmo 103, eu vou ler a partir do versículo 1, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi era um grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. E aqui o Espírito Santo toma a boca dele, e o Espírito está falando com a alma. Alma, você tem que bendizer ao Senhor. Tudo que há em mim tem que bendizer ao Senhor. Alma, você não pode esquecer de nenhum dos seus benefícios, daquilo que o Senhor fez. Aí ele começa a elencar alguns, eu quero ler do versículo 3 ao 5, que diz assim: é Ele, o Senhor, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Quem busca o Senhor, Ele derramou o sangue precioso para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Seja o pior pecador que for, mas se crer e se arrepender e pedir perdão, o sangue dele purifica de todo o pecado. Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Eu já vi gente com câncer. Você sabe, câncer não tem remédio, mas para o Senhor tem cura, e o Senhor cura. Esses tempos atrás chegou um moço aqui, 20 anos de idade, um rapaz, um jovem, família, o pai e a mãe angustiados, com câncer, desesperados. O câncer já tinha virado metástase, já tinha espalhado no corpo, e já tinha aqui nessa parte como uma bola de gude, no pubis, embaixo na axila e vários lugares, um monte de caroço espalhado. E estava fazendo tratamento, e a cada semana fazia os exames, e naquela semana o médico deu a ele 20% de chance de vida. Falou: no estado que você se encontra, que a doença está, você tem 20% de chance de viver. E aí ele e a família vieram buscar a Deus, vieram aqui. E aí nós oramos, nós ungimos, que é o que a palavra ensina. E o médico dos médicos operou, o Todo-Poderoso. Aí ele volta, tinha que fazer lá o acompanhamento, os exames. Na semana seguinte ele já faz os exames. E aí as plaquetas que estavam em 90 mil, na semana seguinte foram para 400 mil. Os caroços sumiram, desapareceram. E aí quando o médico olhou na outra semana, ele falou: não é possível um negócio desse. Como é que pode isso? E a mãe: como é que pode o quê, doutor? Na semana passada a plaqueta estava 90 mil, agora está 400 mil. Eu olhei ele, examinei, os caroços sumiram. Eu não estou entendendo isso. E a mãe dele falou: mas eu estou. Foi porque nós fomos buscar ao Senhor, Ele operou. Oh, querido, Ele é o médico dos médicos, creia. Ainda que a medicina dele não tem jeito, ainda que não tenha remédio que resolva, Ele é o médico dos médicos. Ele salva, Ele perdoa e Ele cura. Ele nos tira da perdição. Nós merecemos, sabe o quê? O inferno. E nós pecamos. Não há ninguém que possa aqui levantar a mão e dizer: eu nunca pequei, já vai estar mentindo. Agora, a partir do momento que ouvimos o Evangelho, temos que crer e nos arrepender.
Aí a regra vai ser a santidade. O pecado tem que ser exceção. Mas se pecar, pede perdão, se arrepende. Ele então nos livra da perdição e nos leva para a salvação, para a vida eterna. A benignidade dele chega até nós, ele estende a misericórdia e a benignidade dele vai entrar na tua vida, na tua casa. A misericórdia dele vai chegar porque ele é misericordioso, ele é abençoador, ele é todo poderoso. Preguei na quarta-feira, não é? Essa semana, depois você vê lá, quem estava aqui viu, quem não estava vendo na internet, não é? No YouTube, no meu canal. Deus é o nosso ajudador. É bom quando alguém te estende a mão para ajudar? Imagina o Todo-Poderoso. O versículo 5 diz: quem enche a tua boca de bens, ele tem prazer em abençoar. Compreendam o seguinte, nem todos serão ricos, tá? Hoje, muita gente aí distorce o evangelho, prometendo o que Deus não prometeu e deturpando aquilo que está escrito. Você quer prosperar financeiramente? Vá trabalhar. Você já viu aquele ditado que diz: Deus ajuda quem cedo? Em todo trabalho há proveito. Todo trabalho há proveito. O recurso tem que ser obtido de maneira lícita. Porque tem gente que obtém de maneira ilícita, desonesta, um crime. Não, trabalhe honestamente. A palavra ensina muito sobre isso, não é? Salomão diz: em todo trabalho há proveito. Mas tem gente que trabalha um mês e ganha um salário. Tem gente que trabalha o mesmo mês e ganha 2, ganha 3, ganha 5, ganha 10, ganha 100. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Vai estudar, vai se qualificar, vai fazer um curso, vai empreender. Veja, não é? Uma função, um cargo, faça o seu trabalho bem feito, faça com excelência, faça de todo o coração. Deus vai prosperar a obra das suas mãos. Olha o exemplo do José, depois você lê lá na Bíblia. O camarada foi vendido como escravo e foi trabalhar como escravo, mas Deus era com ele. Ô querido, quando Deus é com você, pode estar trabalhando como escravo, Deus prospera. Foi para a cadeia, injustamente, mas Deus foi com ele e prosperou o trabalho dele. José não reclama, não murmura, não blasfema, ele faz bem feito, onde ele é colocado, ele faz com excelência. Trabalhe, faça com excelência. Deus muda a vida dele, ele vai ser governador. Olha só, trabalho. Digo sempre 3 coisas fundamentais aqui no que tange a vida financeira. A primeira delas é trabalho, tem que trabalhar, não é? Você lembra do seriado do Chaves, que tinha o personagem Seu Madruga? Seu Madruga dizia assim: não tem trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Aí a palavra diz: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, tem que trabalhar. Segunda coisa, tem que saber administrar. Minha gente, vivemos num país que não tem educação financeira, tem incentivo ao consumo. Compre, 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 compre. 70% da população está com o nome negativado. Não adianta ganhar X e gastar Y. E a Bíblia ensina muito sobre isso. Quem está entendendo, diga amém. Ensina, saiba administrar o que vem às suas mãos. Seja também fiel a Deus, que Deus não tem parte com o infiel. Deus honra quem o honra. Seja dizimista, seja ofertante. Deus vai prosperar a obra das suas mãos. Deus não deve nada a ninguém. Aí o salmista diz: enche tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Não sei se você sabe, das mais de 10.000 espécies de aves, a águia é a que voa mais alto, é a que tem a visão de maior alcance. Mas chega a determinado momento da vida da águia que ela passa por um processo de renovação. Ela voa a uma montanha alta e ela, com suas garras e bico, vai arrancando as penas, vai arrancando a penugem, e depois ela arranca as garras, as unhas, depois ela quebra o bico, porque vai nascer uma penugem nova, vai nascer um bico novo. E ela passa por esse processo de renovação. De novo vai crescer a penugem, e vai crescer outras garras, outras unhas, outro bico, e ela voa soberana. Mas ela faz isso uma vez na vida. O cristão tem essa renovação, não é uma vez na vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é todo dia, o Senhor te renova. Se você crer e buscar, todo dia Ele te renova, todo dia Ele te fortalece, todo dia Ele vai à tua frente, todo dia Ele te abençoa, todo dia Ele fortalece o teu coração. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Jeremias pergunta: porventura não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que o povo então não foi curado? Porque não foram lá.
Do que Jeremias está falando? Por que o povo não foi abençoado? Porque não creu em Deus, porque não buscou a Deus. Mas esses exemplos que lemos, seja do leproso, da mulher do fluxo de sangue, do centurião ou da mulher cananeia, eles buscaram a Deus e buscaram com fé. E o Senhor atendeu. O Senhor não despreza ninguém. Ele mesmo diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele cura não é só as enfermidades do corpo. Nós vamos orar já já. E além de orar, nós vamos lhe ungir com óleo também. E vamos orar para que o Senhor sare toda e qualquer enfermidade que esteja no teu corpo. Mas Ele não sara só a enfermidade no corpo. Ele sara também a enfermidade na alma. Ele sara os traumas, os complexos, as síndromes, as depressões. Vivemos em tempos em que a depressão é considerada por alguns a doença do século. Vivemos em dias em que o remédio mais vendido deste país é Rivotril, antidepressivo. A depressão chega por diversos motivos, inclusive em crianças. Olha a seriedade da coisa. O Senhor sara toda e qualquer enfermidade, seja no corpo, seja na alma. E Ele sara, Ele liberta, Ele salva, Ele faz uma obra completa na vida de quem crê. E eu pergunto: você crê nisso? Amém. Eu acredito que crê, porque você está aqui. Você veio à casa dele, você veio buscar. Nós vamos falar com ele agora, nós vamos orar. Note que os exemplos que lemos, todos foram ao Senhor e foram crendo, e foram com fé. E quando cremos, o próprio Senhor Jesus diz: tudo é possível ao que